Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, dia 2 de outubro, com o Paulinho Mosca e a Martinalha, a rainha do samba. Bom dia, Mauro! Oi, Isis, Fabiola, tudo certo? Bom dia, Rosa! Ana Tereza, como vai? Rosali, tudo bem? Não vá agora. É sensacional. Essa mulher é maravilhosa. Olha o que é esse balanço, o que é essa voz. Bom dia, Silvia. Bom dia, Diego. Diego, o que tu acha da Martinalha? Olha isso. É muito balanço numa voz só. É a perfeição essa mulher. Sensacional. Bom dia, Conceição. Adriana, como vão? É sensacional, né? Tem gente que nasce com as coisas prontas, né? Isso aí é filha do Martim, Davi. Bom dia, Isadora, tudo bem? Lembra do nosso abraço, beijo, sexo. Demais. É demais. Não posso deixar tocar muito, vamos lá. Groove puro, é isso aí. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Rosana. Lembra da nossa música, entretanto não vá me abandonar. Vontade de fazer aquelas funçãozinhas aqui em casa, né, Diego? Lembra? Ando com umas vontades. Vamos lá. O que tu acha da gente juntar Dr. Hank, Diego? Vamos juntar? Bom dia, Luan, tudo bem? Então começamos aí com ela, rainha do samba. Bom dia, Lua Castro. Bom dia, Márcia Ross. Nós estamos lendo... Bom dia, Grácia, tudo bem? A Arte de Viver, do Thich Nhat Hanh. Tá? Esse mestre vietnamita que está entre nós nesse momento, está com 95 anos. Diego, então vamos fazer uma função. Nós dois vamos juntar essa turma toda, Dr. Hank aqui em casa, em algum momento. Vamos fazer? Só tem que fazer com que o estrelinha do meu filho lá, né, venha de São Paulo, né? Porque o momento que vira estrela para aparecer, visitar os pais, é uma coisa louca, né? Tudo bem, né? Eu só quero ver quando ele ouvir esse áudio, esse vídeo. E aí a arte de viver. Bueno, ontem nós estávamos na página 30 e ele falou sobre o interser. Bom dia, Gorete. E o interser, a gente sempre fala no lado positivo, né? De perceber as coisas dessa forma. E ontem ele deu aquela explicação de que nós temos todos esses lados negativos dentro da gente também. Né? Então, só para lembrar que ele era o pirata, que ele era aquela criança, né? Tudo mais. Lembraram da cena? Então, ok. E aí ele finalizou assim, ó, quando nos libertamos da ideia de individualidade, surgem a compaixão, o entendimento e a energia de que precisamos para ajudar. Bom dia, Cris. 2 níveis de verdade. Então entenderam ali, ó, eu vou repetir, quando nos libertamos da ideia de individualidade, surgem a compaixão, o entendimento e a energia de que precisamos para ajudar. Ó, o Dharma M, peraí, pode deixar que eu aviso, Isis. A Isis Duboc, lá do Rio, manda avisar a doutora Gorete, aqui do Sul, que enviou uma mensagem para o seu direct. Doutora Gorete, por favor, responda a Isis Duboc. Ela manda dizer que o saco de farinha que ela enviou está chegando, não se preocupe. Tá tudo certo, é o Dharma M, gente, aqui é assim que funciona. Tá bem agora? Estão ajustadas 2 níveis de verdade. Mas eu estava falando quando nos libertamos da individualidade. Quando a gente está muito autocentrado, autocentrada, a gente não consegue perceber o mundo à nossa volta. E a gente acha que o mundo que a gente está vivendo, que os problemas que a gente tem são muito maiores
e se transforma em coisas muito maiores e fica uma coisa pior do que é. Se a gente sair um pouquinho do nosso umbiguinho, assim, né? Se a gente parar de olhar tão de perto assim nesse momento, a gente vai ver que todo mundo está passando por problemas, mas a gente continua olhando para o nosso umbigo. Então ele está muito claro que quando nos libertamos da ideia de individualidade, autocentrismo, surge a compaixão, o entendimento e a energia de que precisamos para ajudar. E não é ajudar os outros somente, é ajudar nós mesmos. 2 níveis de verdade. Na linguagem cotidiana, dizemos você, eu, nós e eles, porque tais designações são úteis. Elas identificam sobre quem ou o que estamos falando. Mas é importante perceber que são apenas designações convencionais. São verdades relativas e não a única verdade. Somos muito mais do que esses rótulos e categorias. É possível desenhar uma fronteira entre eu, você e o resto do cosmos. O vislumbre do interser nos conecta com a verdade da vacuidade. Os ensinamentos da vacuidade não se relacionam com a morte do eu. O eu não precisa morrer. O eu é apenas uma ideia, uma ilusão, uma visão equivocada, uma noção. Não é a realidade. E como algo que não existe poderia morrer? Não precisamos matar o eu, mas sim nos livrarmos da ilusão de um eu individual, ao desenvolvermos um profundo entendimento da realidade. O eu, gente, é uma água dentro de uma garrafa, aprisionada, lançada ao mar. Tenta imaginar isso. É uma água aprisionada dentro de uma garrafa, jogada ao mar, flutuando no mar, perdida no mar. E esse é o eu, esse é o ego, essa é a ideia da existência que nós temos de nós. Quando a água que está dentro da garrafa, que está com medo daquela imensidão, daquele vasto oceano, aquelas ondas enormes, de toda aquela manifestação, ela entender que ela também faz parte daquilo, e mais, entender que não há nada que a separa daquilo, que a construção da própria garrafa é uma construção de aprisionamento que a gente constrói, porque a garrafa, sendo vidro, é o 5º estado líquido da água, é uma construção de uma ideia, ela também é água, então não há nada que separe o eu do nosso centro, do nosso ser essencial. Não há nenhuma separação, nós que criamos. Quando ela entender isso, aquele vidro se dissolve e ela se dissolve no oceano sem medo. Ela se transforma naquilo que ela sempre foi. Então o eu é uma garrafa, é uma água aprisionada dentro de uma garrafa jogada ao mar. Ficou claro? Não existe dono, não existe chefe. Quando pensamos em nós como donos de um eu individual, de uma existência única, nos identificamos com nossos pensamentos e corpo. Temos a impressão de que somos os chefes e donos do nosso corpo. Podemos pensar, esse corpo é meu, ou esta mente é minha. Da mesma forma como pensamos, esta casa é minha, este carro é meu. Estas são as minhas qualificações, esses são os meus sentimentos, essas são minhas emoções, este é o meu sofrimento. Na verdade, não deveríamos ter tanta certeza. Quando pensamos, trabalhamos ou respiramos, muitos acreditam que deve haver uma pessoa, um ator por trás de nossas ações. Acreditamos que alguém está agindo. Porém, quando o vento sopra, não há ninguém soprando. Tudo o que existe é o vento, e se ele não soprar, não haverá vento nenhum. Quando dizemos está chovendo, não existe a necessidade de um fazedor de chuva para que a chuva caia. O que é isso que chove? Tudo o que existe é a chuva está acontecendo. Da mesma forma, por trás das nossas ações não existe ninguém, nada que possamos chamar de eu. Quando pensamos, nós somos nosso pensamento. Quando trabalhamos, nós somos o trabalho.
Quando respiramos, nós somos a respiração. E quando agimos, nós somos nossas ações. Tudo bem até aí? Tudo certinho? Certa vez, lembro de ter visto uma caricatura retratando o filósofo francês René Descartes, de pé diante de um cavalo. Ele estava com o dedo em riste, declarando: penso, logo existe. E o cavalo pensava: existe como? No budismo a gente não vai dizer isso. O budismo quebra com a ideia da linha cartesiana. O Descartes vai dizer: penso, logo existe. O budismo a gente vai dizer: penso, logo penso que existo. Entenderam a diferença? Descartes tentava demonstrar que existe um eu, pois, sendo a sua lógica, se estou pensando, deve existir um eu, para que eu possa pensar. Se eu não estou lá, quem está pensando? Não podemos negar que existe um pensamento. Bom dia, William. Bom dia, Thaís. Tudo bem? Oi, Carim. Agora que eu te vi entrar aí. Não podemos negar que existe um pensamento. É claro que um pensamento acontece. Na maioria das vezes, o problema é que existem pensamentos demais acontecendo. Pensamentos sobre ontem, preocupações sobre o amanhã. E todo esse pensar nos afasta de nós mesmos e do aqui e agora. Quando somos pegos pensando no passado e no futuro, nossa mente não está com o nosso corpo. Não está em contato com a vida que existe dentro de nós e que nos envolve no momento atual. Portanto, seria mais correto dizer, aqui ele vai acrescentar: eu penso demais, está entre parênteses, logo existo, mas não vivo a minha vida. O Tishnara já dá uma outra versão para o ensinamento. Então eu penso demais, logo existo, mas não vivo a minha vida. Então é isso, né? Se a gente não está no momento presente, a gente não está vivendo. A gente está vivendo só o passado e o futuro, que nem aconteceu, nenhum dos dois. A maneira mais precisa de descrever o processo de pensar não é que existe alguém pensando, mas que um pensamento está se manifestando. Entenderam? Que bacana, né? Pensando, mas que um pensamento está se manifestando, o que é um resultado de uma incrível e maravilhosa reunião de condições. Não precisamos de um eu para pensar. O que existe é pensamento, apenas pensamento. Não existe uma identidade individual produzindo esse pensamento. Na medida em que existe o pensador, esse pensador começa a existir ao mesmo tempo que o pensamento. É como a direita e a esquerda. Está dizendo aqui, não sou eu. Não podemos ter uma coisa sem a outra, nem uma coisa antes da outra. Elas se manifestam ao mesmo tempo. Quando existe uma esquerda, existe também uma direita. Quando existe um pensamento, existe um pensador. O pensador está pensando. Tá tudo bem até aí, gente? Ele vai aprofundando um pouquinho. Mas ele não vai passar muito disso, não vai sair para as beiradas, assim. Estão entendendo? Está tudo certo? Se pronunciem, quero ver se vocês estão dormindo, estão cochilando, deixaram só o Insta ligado. Vou deixar nesse canal aí, só para dar uma moral para esse cara aí. O mesmo é válido para o corpo e a ação. Milhões de neurônios trabalham juntos em nossa mente, em constante comunicação. Eles agem em sintonia. Que bom, a Ana Tereza está ali. Bom, tem um ouvinte, pelo menos. Tem duas já. Isis também. É a pessoa do Rio, né? Tudo acordados, né? Mauro, Garopaba, espetáculo. Rosalie, eu acho que é Curitiba, né? É Dharma M, gente. Sei da vida das pessoas, não adianta. A pessoa diz, eu estou aqui em tal lugar te ouvindo. É isso aí. Não, mas é importante a gente brincar um pouquinho no meio disso, senão... Por que eu estou brincando no meio dessa ideia de eu pensando? Eu não sei quem está aí por trás. Bom, Maria também está ouvindo. Porque às vezes as pessoas confundem esse ensinamento do budismo que tem que eliminar esse ego completamente assim. Rosalia Balneário Camboriú, ótimo. Agora está explicado. Isso mesmo. E aí começam
a não se identificar mais com a sua própria identidade e se perdem nisso. E uma vez que tenha se perdido nisso, começa a ter uma dissociação do seu ego, né? E não é assim, não é. É tu perceber que aquilo que tu está pensando é uma manifestação, mas tu não é aquilo. Porque se tu pensar em outra coisa, tu vai ver que a mente ela se joga para outra coisa e vai indo o tempo todo. E aquilo que a gente está olhando é que se torna realidade. Então é como tu está olhando. É isso. Não pense em dissolver esse eu, porque não é assim tão simples dissolver esse eu. É um trabalho de décadas, de anos e com orientação. E é para olhar para ele. Então não pirem, tá? Porque eu já vi alunos começar a pirar assim com isso, com esse ensinamento. Então vamos devagar, tá bem? Tá, gurias? Adriana tá acordada, que bom, isso aí já é um bom sinal. Silvia, tá ótimo, que bom. O mesmo é válido para o corpo e a ação. Milhões de neurônios trabalham juntos em nossa mente, em constante comunicação. Eles agem em sintonia, produzindo um movimento, uma sensação, um pensamento ou uma percepção. Porém, não existe um maestro nesse concerto. Não existe um chefe tomando as decisões. Não podemos localizar um ponto na mente ou no corpo que esteja controlando tudo. Existem as ações do pensamento, dos sentimentos e das percepções. Mas não existe um ator ou uma entidade individual produzindo esse pensamento, esses sentimentos e essas percepções. É muito legal, assim, agora aos poucos eu estou inserindo no curso de meditação com o pessoal da comunidade, o momento em que tu flagra essas ações surgindo assim. E se tu ficar em silêncio, tu consegue perceber o início dessa manifestação de pensamento. E aí, claro, quando surge, já tem alguém que discrimina, mas o que a gente está fazendo no curso? Lançando uma semente para a pessoa aprender a olhar. Não significa que vai olhar já logo no curso, ou vai olhar por um bom tempo. Mas um dia, tu vai estar sentadinho, ou vai estar caminhando, ou vai estar passeando, vai estar vendo qualquer coisa, e de repente, tu vê o surgimento. E aí tu vai dizer, é assim que tu surge. É muito incrível. Quando tu te dá conta como o pensamento surge, tu diz, mas olha só, é uma manifestação, isso não sou eu. Ela surgiu por causa de certas condições. E aí tu simplesmente escolhe se tu quer continuar pensando naquilo ou não, ou simplesmente tu deixa aquilo passar, porque ele passa. Agora, se tu fixar, apertar ali, né, cliquezinho no Netflix, assim, ele se pronuncia. E é só tu deixar passar. E aí as pessoas se identificam, né? Passam a vida identificadas com uma ideia. Eu sou isso, eu sou aquilo. E aí tem que todo dia corrigir o traçado. Em 1966, em Londres, eu vivi uma experiência poderosa ao contemplar uma múmia no Museu Britânico. Ela estava naturalmente preservada em areia, deitada em posição fetal há mais de 1000 anos. Fiquei um bom tempo por lá, muito concentrado, contemplando aquele corpo. Algumas semanas mais tarde, em Paris, eu acordei de repente, no meio da noite, e quis tocar minhas pernas para checar se não tinha me tornado uma múmia como aquela. Agora eu lembrei do sonho que eu tive essa noite. Eu sonhei que eu olhava para uma pessoa e ela tinha a metade do rosto, mas era feminina. E aí vamos lá, quero saber a opinião de vocês. Aí estamos falando aqui, ele estava sonhando. Quem entende de sonhos aí? Os psicólogos de plantão, os psiquiatras, vamos lá. E aí a metade do rosto da pessoa era morena, a metade era loira, mas como era um ser feminino, gênero feminino, tinha bigode, assim, sabe, preto, e do outro lado não tinha, muito raro, quase não tinha, assim, não tinha, era loiro, né? E os olhos eram inexpressivos, mas a metade do rosto era morena, assim, né? Cabelo preto, com bigode, mas depois eu reconheci a pessoa, assim, uma pessoa que eu conheço, né? Vi, assim. E aí ela tinha duas. Me expliquem aí, vocês que estão aí de plantão, o que é isso quando tu vê uma pessoa que aparentemente é conhecida e ela aparece com dois. E de um gênero diferente, que aparece o bigode. Né? Coisa louca, né? Aí eu acordei, agora eu falei disso aqui, tinha esquecido do sonho. O que isso tem a ver? Nada.
Então, algumas semanas mais tarde, ele estava em Paris e acordou no meio da noite e quis tocar minhas pernas para checar se não tinha me tornado uma múmia como aquela. Eram 2 da madrugada e eu me sentei na cama. Contemplei a múmia em meu próprio corpo. Após ter ficado cerca de 1 hora sentado, isso é o mestre, né? Não fica ali viajando, ele viu alguma coisa que não estava dentro do contexto dele, ao invés de ficar lá, nossa, que será isso, como a gente faz, ele levanta e verifica, entra em prática de meditação. Após ter ficado cerca de 1 hora sentado, eu me sentia como a água da chuva rolando uma montanha. Lavando, lavando. Por fim, me levantei e escrevi um poema. Não podia ser pior, né? A gente se sente tão pequeno. E o intitulei The Great Lion Roar, o rugido do grande leão. O rugido do grande leão se transformou num tema no budismo. O sentimento era muito claro e as imagens fluíam livremente. Elas jorravam como um grande container de água sendo entornado. E o poema começava com essas linhas. Uma nuvem branca vaga pelo céu. Um buquê de flores floresce. Nuvens que vagam, flores que florescem. As nuvens são o vagar, as flores são o florescer. As coisas são o que são, né? Resumindo. Tudo no sonho é você, também, né? É uma forma de interpretar. Tudo é interpretação, né? Tá tudo bem também. Eu percebi claramente que se uma nuvem não flutua, ela não é uma nuvem. Se uma flor não floresce, ela não é uma flor. Sem o flutuar não existe uma nuvem. Não existe nuvem. Sem o florescer não existe flor. Não podemos separar as duas coisas. Não podemos separar a mente do corpo, nem retirar o corpo da mente. Eles intersão. Assim como encontramos a flor no florescimento, encontramos um ser humano na energia de ação. Se não existe energia de ação, não existe ser humano. Como diz a famosa frase do filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, o homem é o somatório das suas ações. Nós somos o somatório do que pensamos, dizemos e fazemos. Assim como uma laranjeira produz lindas flores, folhas e frutos, nós produzimos pensamentos, palavras e ações. E assim como acontece com a laranjeira, nossas ações amadurecem o tempo inteiro. Só podemos nos encontrar nas ações do nosso corpo, em nosso discurso, em nossa mente, em um contínuo de energia ao longo do espaço e do tempo. Vamos continuar mais um parágrafo? Vamos. Não em uma estupa. Há mais de 10 anos, uma de minhas discípulas do Vietnã construiu uma estupa, que é um templo budista, destinado a receber minhas cinzas. Eu lhe disse que não precisava de uma estupa para as minhas cinzas. Eu não queria ser aprisionado em uma estupa. Eu queria estar em todos os lugares. Mas ela protestou, eu já construí. Sendo assim, eu disse, coloque uma inscrição na entrada dizendo, eu não estou aqui. E é verdade. Ela construiu sem a permissão dele. Eu não estarei naquela estupa. Ainda que meu corpo seja cremado e minhas cinzas sejam levadas para lá, essas cinzas não serão eu. Eu não estarei lá. Por que gostaria de estar lá se o mundo aqui fora é tão bonito? Porém, pensando que algumas pessoas poderiam não entender, pedi a ela que incluísse mais uma inscrição. Também não estou do lado de fora. Ninguém me encontrará nem dentro nem fora da estupa. No entanto, mesmo assim as pessoas poderiam se confundir, então provavelmente deveria ser incluída uma terceira inscrição dizendo, se existe algum lugar onde eu possa ser encontrado, é na sua forma de respirar e caminhar em paz. Essa é a minha continuação. Mesmo que talvez nunca tenhamos nos encontrado pessoalmente, se quando você inspira encontra paz em sua respiração, eu estou ao seu lado. Que bacana. Costumo contar uma história da Bíblia, do Evangelho de Lucas, sobre 2 discípulos que viajavam a Emaús após a morte de Jesus. No caminho, eles encontraram um homem e começaram a conversar com ele. Passado um tempo,
pararam para comer em uma estalagem. Quando os 2 discípulos observaram a maneira como o homem cortou o pão e serviu o vinho, eles reconheceram Jesus. Imagina que coisa sensacional, né? Agora, né, a gente olha assim, a gente está ali passeando e daqui a pouco se encontra com seres maravilhosos desses, assim, né, Jesus e tal. Claro, né? Não era tão famoso como é hoje, mas já tinha os ensinamentos, né? Essa história ensina que nem Jesus pode ser encontrado em seu corpo físico. Sua realidade de vida se estende para muito além dele. Jesus estava completamente presente na maneira como o pão foi cortado e o vinho servido. Aquilo era Cristo vivo. Por isso ele pôde dizer: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E não apenas Jesus, Buda ou qualquer outro grande mestre espiritual permanece conosco após sua morte. Todos continuamos como energia, mesmo muito tempo após nosso corpo físico ter alterado sua forma. É muito bonito como a veneração assim que os mestres têm por Jesus, e eu tenho também, acho um ser impressionante. Tudo certo? Lindos, né, gurias? Isso aí. Vamos fazer uma práticazinha? Se coloquem então na postura de meditação. Observem como é que vocês estão agora, mas se coloquem realmente na postura. Se está deitada, levanta um pouco. Faça uma inspiração profunda. Soltem pela boca. Façam mais uma inspiração e soltem completamente o corpo. Imagine que vocês, essa onda do oceano. Imagine que vocês são uma onda, que você é uma onda, que se manifesta. Que começa lentamente essa manifestação através das ondulações do próprio planeta, do vento. Se preferir, feche os olhos. Imagina que essa tua inspiração e expiração, à medida que o ar entra e sai, vai fazendo que você flutue sendo essa onda, que vai se levantando e baixando. E quando surge um pensamento que lhe altera esse fluxo de respiração, um pensamento que pode ser ruim ou bom, imagine que ele é apenas uma energia que faz você, essa onda levantar, que é você. Seu ritmo aumenta. Mas imagine que esse pensamento é apenas uma manifestação de energia. E você aguarda. Você aguarda que ela irá se dissolver novamente e se transformar em oceano. Se transformar na sua real natureza. E novamente surge um novo pensamento, uma nova emoção, uma situação na vida que faz com que essas manifestações aumentem o seu ritmo respiratório, cardíaco.
E você se envolve por um tempo e essa onda começa a aumentar, aumentar, aumentar. Mas antes que ela arrebente na praia, nas rochas, você pode simplesmente diminuir a sua respiração. Voltar para o estado presente, lembrar que você é o oceano inteiro. Você faz parte de todo o cosmos. Então você não se identifica com essa realidade, desse pensamento, dessa manifestação que gerou essa energia. Você volta a olhar a sua respiração e vê que ela diminuiu. Quando você percebe que a sua respiração diminuiu e você está no momento presente, apenas observando a respiração, você está cada vez mais em contato com a sua real natureza. Novamente essa onda se acalma e você se percebe o próprio oceano. Você nunca deixou de ser o oceano todo. E aí você sente essa paz invadindo, que você faz parte desse todo, você não é um ser isolado. E também você não se preocupa quando vier uma nova manifestação. Você sabe que ela surge, ela se realiza e se dissolve o tempo todo. A cada inspiração surge esse eu que se manifesta. A cada expiração ele se dissolve. Surgimento e não surgimento depende da nossa manifestação de identificação. O quanto queremos solidificar uma realidade. Observem ao longo do dia como vocês estão se manifestando. Estão solidificando uma realidade. Faça uma inspiração profunda. Soltem. E um bom dia, bom sábado. Vamos para a vida? Vamos lá, criar novas realidades, novos eus, novas fixações. Aí chega no final da noite, a gente esquece que fez essa prática de meditação, diz, deu tudo errado. Aí começa tudo de novo. Aí que é legal, né? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas. Que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Tá bem? Então, um bom sábado, um bom final de semana.